os pais que assistem ao nosso programa sem saber como agir é o pedido de desculpa, para que os filhos, né, se desculpar com os filhos naquelas situações que os pais exageram, né? Às vezes exageram no tom da voz, ou naquele castigo rigoroso, né, que não era tão necessário, né, Jéssica? Naquele momento, é verdade. E para ajudar a gente, né, para ajudar nós pais nessas situações em que é preciso reconhecer o erro, mas sem perder a autoridade e o respeito, nós vamos receber na nossa casa a psicóloga Carline Fonseca, que já está aqui na nossa sala, no nosso sofá, na nossa poltrona. Bom dia, bem-vinda! Bom dia. Tudo bem, Carline? Prazer para mim estar aqui, tudo bem. Ai, que bom. E hoje realmente você veio para falar de um assunto que aflorou bastante, né, no ano de 2020, que é o relacionamento de pais e filhos. Principalmente com a presença dos filhos na aula online, em casa o dia inteiro, não tem mais aquele descanso de ir para a escola, para o cursinho, enfim. Esse relacionamento entre os pais, você como atende consultório, você sentiu no consultório que ele ficou mais estreitado ou os pais conseguiram perceber o espaço que tinha no relacionamento com os filhos? Qual o seu feedback desses últimos meses? Eu acredito que cada caso é um caso. Há famílias que de fato se estreitaram as relações, perceberam que havia ali algumas lacunas nesse relacionamento, havia alguns ruídos na fala e foram estabelecidos, né, algumas mudanças e mudanças positivas. Outras famílias, infelizmente, entraram em alguns colapsos, né? Não havia esse costume do contato diário, do contato tão estreitado e acabou surgindo no meio da família algumas polêmicas e algumas discussões que antes não existiam, que elas não conheciam. Então, cada família, de fato, reagiu a esse momento de isolamento de uma forma. Entendi. Ó, eu acredito que para muitos filhos, né, o pedido de desculpa seja difícil para o pai, né? Algumas casas talvez sim. são atitudes que demonstram, né? Muitas pessoas acham que, os pais principalmente, acham que pedir desculpa com atitude é mais confortável para eles, né? Por que pedir desculpa é tão difícil? Eu acredito que pedir desculpas para muitas pessoas, não só na relação de pai e filho, mas na relação da sua forma geral, né? Porque eu admito que eu estou errado, infelizmente algumas pessoas têm essa dificuldade de admitir, não, eu errei. E nós, como seres humanos, né, todo mundo erra, né? Admitir fraqueza é difícil pro ser humano. Admitir que eu errei, admitir que eu exagerei, que o tom foi um pouco mais elevado, às vezes é de fato mais difícil, né? E nessa relação pai e filho, onde a gente pressupõe de que eu sou a pessoa que domina, eu sou a pessoa que estabeleço as regras do jogo, quando eu, de alguma forma, para alguns pais, quando eu peço desculpa, eu estou me rebaixando, eu estou reduzindo a minha autoridade, eu estou me igualando ao filho, no sentido de que eu perdi a minha autoridade, o que na verdade não é real. Às vezes, quando o pai pede desculpa, ele está trazendo para ele uma autoridade até maior, um respeito até maior do que quando ele simplesmente deixa passar como se nada tivesse acontecido. Eu queria perguntar para você, você acha que existe muito aqui no Maranhão a troca de experiências, né? Por exemplo, os pais, alguns pais maranhenses, eles tiveram uma criação diferente, né? Com a internet, com a tecnologia, né? Com a linguagem. Os filhos estão vivendo uma nova era, né? Hoje em dia com os celulares, com os tablets, né? É uma criação diferente, né? Esse choque, né? Por exemplo, às vezes acontece uma briga porque o filho quer colocar um brinco, a filha quer colocar um piercing no umbigo. Ou fazer uma tatuagem antes dos 18. E aí faz aquela tatuagem escondido, chega em casa, o pai faz aquele escândalo, né? Não admito isso, não aceito. Por conta da religião que o pai segue e o filho não. E aí o pai vai lá e vê, tá feito, é meu filho, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar a pele ali pra jogar. Como é que o pai tem que equilibrar essa diferença aí de criações, né? E de formas de pensar diferente? Olha só, cada família é uma família. A gente costuma dizer que não tem uma regra, tipo um manual, porque as famílias, elas são de multiformas, né? Cada família tem a sua maneira de agir, o seu pensamento. E claro que as regras, elas são ditadas pelos pais, né? Os pais estabelecem pais mais religiosos, pais mais liberais, pais moderados, isso vai variar muito com essa conduta.
Mas o que a gente sempre estabelece que seria o ideal dos mundos e o mais saudável para qualquer relação seria o diálogo, onde eu converso com meu filho, onde eu estabeleço com ele o que é importante para você, até onde é importante. Será que a gente poderia, de repente, esperar aí os 18 para fazer essa tatuagem? O que você acha? Sabe, trabalhar esse diálogo, conversar com ele. Às vezes, quando o pai ele chama o filho para essa conversa, tipo, nós podemos esperar de repente até os 18, o filho não vai lá e não faz escondido. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, quando a gente dá a oportunidade para ele, ou dá uma alternativa diferente, dá para ele de repente um pouquinho mais de tempo. Olha, a gente vai fazer, mas vamos pensar, porque a tatuagem é uma coisa definitiva. E se você se arrepender? Que tal se nós esperarmos uma quantidade X de tempo, sei lá, 2 anos para você fazer? É uma alternativa, entende? Dizer não pelo não, às vezes, traz para o filho, não é o suficiente, traz frustrações, traz essa comunicação truncada. Mas quando eu digo não e eu dou uma outra solução ou uma outra oportunidade, aí sim, eu acho que a conversa ela é mais fluida e mais saudável. A Jéssica é mãe, né? Compartilha muito o dia a dia. Você tem dificuldade em pedir desculpa para a Júlia? Não, não tenho. Talvez já na teve hora. Alguma situação? Já, teve algumas situações. Inclusive, a gente recebeu, né, produção, algumas perguntas, inclusive, eu vou até levantar aqui. Vamos com a gente? Ela vai com a gente também? Pode e aí eu aproveito e a gente já bate um papo sobre as situações que já aconteceram comigo. Mas olha, pedidos de desculpa versus autoridades. Tiveram várias situações e nós escolhemos, a produção escolheu 4 para a gente listar mais ou menos a diferença de idade que o pai vai poder agir com cada filho. Então, talvez a primeira eu até me encaixe, que é o filho na primeira infância, antes dos 5, 6 anos de idade. Vamos lá, Rosali Santos de Imperatriz. Meu filho de 8 anos fez um escândalo no shopping por não ganhar um brinquedo que queria. Segurei ele pelo braço e chacoalhei ele na loja. Me senti culpada por isso. Mas não pedi desculpas na hora. Essa atitude é correta? Porque assim, é o convívio de muitas mães, né? Do filho fazer birra e a mãe às vezes não saber o que fazer, chacoalha, grita. Essa atitude é correta? Olha, o ideal que a gente poderia dizer é que não foi a atitude correta, né? Ela não deveria ter chacoalhado e gritado. O que a gente pode fazer aí? É falar que, olha, filho, desculpa, eu me excedi, mas lembrando que o que o filho fez também não foi certo. Foi errado. Então, olha, não é porque eu estou pedindo desculpa que você fez o certo. Então, você fez feio, a mamãe não gostou, mas, olha só, e outra coisa que pode ser feita, antes de sair de casa, trabalhar o combinado. Vamos fazer um combinado aqui entre a gente? Entendi. Porque a criança é super esperta, ela é muito inteligente. Alguns pais caem nesse erro de achar que o filho não, é pequeno, não vai entender. Não, ele vai entender. Então, conversa com ele. E aí, se ele não... A gente estabeleceu um combinado aqui entre eles, né? Se ele chegar lá e ele não cumprir um combinado, ele pode ser punido, sim. Ele já sabe que ele vai ser punido quando chegar em casa, você vai, sei lá, perder o videogame. E tem que ser cumprido. Então, no caso, ela fez errado de não pedir desculpas. Sim, sim. Ela poderia... Primeiro de chacoalhar, depois de pedir desculpa. Os dois, né? Ela se excedeu ali. Então, o correto é isso, a gente tratar o combinado. E aí, se o filho não cumprir o combinado, naquele momento até repreender, ó, você não está fazendo combinado, e em casa aplicar o castigo, não ali na hora. Sim. É o ideal que seja assim, né? Que possa fazer assim. Traz porque às vezes a criança ela ficou chateada, mas ela vai rapidinho esquecer que ela foi chacoalhada, ou se brigou, e chegou em casa ela nem lembra mais. No dia seguinte ela vai pro shopping e faz a mesma coisa, que não é interessante. Não é interessante. Tem mais aqui, a gente tem mais dúvidas dos nossos telespectadores. Muito boa a pergunta de Imperatriz que nós recebemos. O Hélio Nogueira do Angelim. Minha filha pré-adolescente não gostou da minha chamada de atenção sobre as notas dela e bateu a porta do quarto na minha cara. Me enfureci, arranquei a porta. Nossa, já passou 2 semanas e quero colocar de volta. Tirou a porta, foi isso? Tirou a porta. Tirou a porta para não bater mais. O que eu faço? O Hélio Nogueira do Angelim, do bairro do Angelim. Essa situação é complicada porque, assim... Ele quis mostrar a autoridade, você bateu a porta, então eu vou tirar a tua porta, tu não vai mais bater a porta na minha cara. Só que eu senti aí que ele meio que já se arrependeu. A filha, o filho já entendeu. Essa atitude, assim, drástica, nessa fase do adolescente, pré-adolescente, é a correta esse comportamento? Olha, quando ele tira a porta do quarto, ele faz com que aquela adolescente ela perca completamente a sua individualidade e a sua privacidade. E aí ela é um indivíduo que também precisa de privacidade, também precisa do seu espaço. E aí o quarto é meio que o espaço dessa criança. O ideal é que ele pudesse sim chamar atenção e punir de alguma forma, mas olha,
você vai ficar sem, sei lá, sem o celular. Mas aí tirar a porta do quarto, né? Porque precisa se trocar, precisa... Tem algumas coisas que são muito da individualidade mesmo. Nossa, é uma menina, eu não sei se era uma menina, acho que é a filha, né? Falou? Pré-adolescente. Então, e aí você precisa, né? Você não gosta de estar trocando de roupa com todo mundo. Então, no caso, já que ele tirou e está pensando em colocar a porta de volta, chamar para conversar. Chamar para conversar, lembrar que a atitude não foi adequada. Até porque foi por causa de nota, né, gente? A adolescente está ali só para estudar. A maioria subtende-se disso, né? Tá só para estudar. Então é o correto tirar boas notas. Sim, sim. Aí falar com ela, explicar sobre que precisa sim tirar boas notas, que o pai está ali para ajudar no que for preciso, como que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer para que essas notas melhorem, que é o que o pai quer. E aí botar a porta de volta. Se ele sentiu que isso afetou a relação dos dois, pedir sim desculpas. Olha, filha, eu me excedi, eu acho que eu fiquei muito chateado com as tuas notas baixas, misturado com você ter batido a porta. Me desculpa, eu vou colocar a porta no local, mas não me esqueça que as notas, elas precisam melhorar. E aí trabalhar, tipo, o que a gente pode fazer? Para melhorar essa nota. O que pode fazer para a gente melhorar essa nota? Eu tenho uma questão. Existem algumas famílias, né, que acabam se desestruturando, acabam tendo problemas familiares logo cedo, os pais se separam, né? E às vezes o pai, sei lá, tem problema com álcool, ou então sumiu, né? O pai se perdeu pelo mundo. Tem disso, tem. E aí, de repente, o pai volta arrependido, querendo conhecer o filho, vai com um pedido de desculpa, vai querendo conquistar sua autoridade de volta. O filho, digamos, já está ali na faixa dos 10 anos, dos 12, 13 anos, né? É possível esse pai conquistar essa autoridade de volta, esse respeito de volta? E como que tem que ser esse pedido de desculpa, né? Porque o que a gente vê no dia a dia é que os filhos, eles ficam realmente muito frustrados e eles ficam assim... parece que não tem perdão, né? O que o pai fez ou o que a mãe fez, né? Nesses casos, como que a gente tem que se portar e tem que começar a introduzir essa desculpa na vida do filho? Esse arrependimento, né? Não é um caso fácil, de fato, é um caso extremamente difícil, porque esse pai, ele não estabeleceu vínculo com esse filho. Se era um pai que sumiu de fato no mundo, esse filho não sabia nada. Aí, de repente, ele cai de paraquedas, né? Tipo, opa, tem um pai, aí eu tenho um filho, gente. Então, vai precisar aí, Iago, de um processo mesmo. Vai ser processual. Esse pai precisa ter paciência e entender de que esse filho vai começar a se adaptar com essa nova realidade, de que esse pai existe. O que o pai pode fazer é ir se aproximando aos poucos, descobrir quais são os interesses desse filho e conversar sobre esses interesses, de repente... Buscar ali interesses em comum, perfeito, né, interesses em comum que eles tenham e aí começar a estabelecer um diálogo, né? E aí fazer disso um hábito, esse diálogo, essa conversa, essas saídas, de repente numa praia, onde eles puderem ir. E aí isso vai fazer com que esse vínculo ele consiga ao longo do tempo ser estreitado. Mas chegar já querendo ser autoridade, não. Muito difícil. Não vai funcionar. Muito dificilmente isso vai funcionar, porque a criança não vê. A gente tem a nossa última pergunta agora. Bacana que a produção separou perguntas assim para cada faixa etária, né? Olha aí, ó. Qual a melhor hora de iniciar uma conversa e que tom devemos ter com os nossos filhos nesse momento? Por exemplo, o filho é a Marli Pereira de São Francisco. Então, por exemplo, o filho fez algo muito errado, como a gente deu algumas situações, né? O pai até brigou, se excedeu naquele momento, mas em que momento que o pai, assim, tem aquela consciência, caramba, fiz errado, como que ele deve fazer para chegar com o filho? Eu acredito que o primeiro passo é esse pai admitir, perceber, ter tomada de consciência de que ele... Tem algum tempo, por exemplo, às vezes a gente grita ali com a criança, e aí não tem como... um minuto depois do caramba, fiz errado, tu espera um tempinho, aí tipo, nossa... Dá uma volta pela casa. Dá uma volta pela casa, respira, lava uma louça e pede logo desculpa, espera o dia seguinte, como é que é? Eu penso que a gente poderia fazer assim, né? Tive a tomada de consciência que nosso filho besteira, eu posso ter, sim, começar a passear um pouquinho, espairecer a cabeça, né? Me organizar primeiro, organizar as minhas ideias, organizar o que
que eu vou fazer? E aí sim eu posso chegar no meu filho, me perdoar também, porque você passa por esse processo do auto-perdão. Não, fiz besteira, nossa, vou me perdoar aqui, vou esparecer, vou respirar, vou deixar a poeira baixar. E aí eu posso chegar lá e falar, filho, mamãe errou, fez assim, assim, não queria ter feito, não quer fazer mais, mas você sabe que você errou nisso, nisso, nisso. E aí a gente seguir daí pra frente. Tá aí, gente, eu adorei as dicas, né? Acho que deu uma consciência agora de que é necessário sim a gente ter o perdão, o pai reconhecer e saber que você pediu desculpas, você não está abalando em nada a sua autoridade, muito pelo contrário, você está criando ainda mais os vínculos, estreitando os laços familiares, né? Sim, sim, sim. E trazendo até mais autoridade para você, quando você reconhece, você dá exemplo de humildade, quando você dá exemplo para o seu filho de que você é uma pessoa de caráter e que sabe reconhecer os erros, os seus no caso, né? Tá, e a gente agradece muito a participação, né, Iago? Imagina. Agradece a participação e disponibilidade aqui da Carlene Fonseca. Obrigado, tá? Imagina, tô aqui, qualquer coisa. Jéssica.